luto e o despertar espiritual. Eu recentemente passei por alguns lutos e eu já tô nesse caminho do despertar espiritual já há algum tempo. Então, quando você tem alguns conhecimentos, como por exemplo do professor Hélio Couto, a gente entende que nós somos átomos, que qualquer doença que a gente crie, qualquer coisa ao nosso redor, nós podemos reverter, nós podemos mudar, que a gente cria a nossa realidade. A partir disso, quando acontece algo ao nosso redor, com pessoas que amamos, e que foge do nosso controle, e por mais que a gente tente, a gente não consiga reverter, isso é muito confuso, pois, como disse o professor Hélio Couto em várias palestras, ele dizia que quando tinha uma pessoa doente, né, na família, não sei se vocês lembram disso, a pessoa ligava lá pro Joseph, não era o Joseph Murphy, eu não lembro agora quem era, e essa pessoa dizia simplesmente assim, pensa no seu familiar, e a pessoa pensava e a pessoa estava curada. Então, eu, com tudo isso na minha cabeça, né, eu estava com a minha mãe doente, num estado avançado do câncer, e na minha cabeça tudo era possível, por mais que estivesse uma situação muito crítica, eu pensava, não, tudo é possível de reverter, ao mesmo tempo que você cria a doença, você descria. Então, isso tá tranquilo, né? A gente vai conseguir reverter isso. E enfim, eu passei todos esses ensinamentos para minha mãe, eu passava muitas frequências de cura para ela ouvir, dei livros para ela, e eu falava, mãe, tá tudo na sua mente, e minha mãe acreditava realmente nisso. Então, eu nunca imaginava que algo ruim fosse acontecer, porque eu acreditava realmente, talvez eu não acreditasse tanto quanto eu acho que acredito, né, porque se eu não conseguir, né, chegar onde eu queria, que era a cura dela, enfim, né, talvez isso seja para pessoas muito evoluídas, mas quando a gente está nesse processo do despertar, que a gente entende que nós somos átomos, energia, que a gente cria a nossa realidade, é muito difícil passar pelo luto, porque a gente fica com o sentimento de que onde eu falhei, será que eu não acreditei o suficiente para poder trazer a cura da minha mãe? E, inclusive, alguns meses antes de ela falecer, eu comecei a estudar radiestesia. Eu estava estudando devagar para fazer tudo direitinho, fiz vários tratamentos para ela, mas, enfim, eu imagino que em alguns momentos até consegui ajudar um pouco, mas como eu estava fazendo o curso devagar, eu também não consegui terminar a tempo, né? Mas a reflexão que ficou depois de tudo isso é que, infelizmente, nós não temos controle sobre tudo. Por mais que a gente aprenda na mecânica quântica, que a gente cria a nossa realidade, a gente não tem controle sobre os outros, sobre o caminho dos outros, sobre a linha do tempo dos outros. E isso ficou martelando muito tempo na minha cabeça, porque eu imaginava que, cara, eu tenho conhecimento, eu tenho que curar a minha mãe. E eu, como uma pessoa empata, eu me colocava naquela situação de eu vou conseguir fazer isso. Isso é meu dever. Então eu lia muito, eu fazia várias comidas diferentes para minha mãe, assim, diferentes do que eu pesquisava no YouTube, né? Comidas que curam câncer, eu li livros, enfim, eu fazia muita coisa. Eu queria ter feito mais do que eu fiz, óbvio, mas ao mesmo tempo a gente entende que a gente não tem controle sobre tudo, né? Eu demorei um pouco para cair essa ficha, porque para mim eu achava que tudo era possível, não? Por mais que minha mãe que criou a doença, não foi eu que criei nela, mas enfim, é só pensar como diz o velho, é só pensar na pessoa que a pessoa vai estar curada.
E isso, como isso não aconteceu, foi muito frustrante para mim, foi muito difícil lidar com isso. De vez em quando ainda penso, né? Poxa, mas como? Por quê? Mas ao mesmo tempo eu entendi que cada pessoa tem ali a sua linha do tempo. Pode ser que talvez lá atrás ela pudesse ter mudado essa linha do tempo, talvez não. Mas essa confusão que fica na nossa cabeça de por que aconteceu isso, sendo que tudo é energia, sendo que a gente consegue controlar o nosso destino ao nosso redor, como que eu não consegui resolver isso? E para mim, isso foi um grande entrave ali da parte do despertar, porque eu me deparei com uma situação que eu não tinha controle. E agora? O que eu vou fazer? Porque até o momento, até onde ela estava viva, tudo era possível na minha cabeça. Por mais que a situação fosse muito complexa. Eu não conseguia ver um fim, como muitas pessoas viam, como muitas pessoas falavam para mim que não tinha jeito. Eu não conseguia enxergar que não tinha jeito. Para mim tinha. E lidar com isso é muito difícil. Eu não sei se vocês já passaram por essa situação, né, de estar no despertar, de ter esse conhecimento e acabar passando por isso, de ter algo assim em suas mãos que a gente não consegue resolver e parece que a situação só vai se agravando, piorando e a gente fica ali, meu Deus, o que é para eu fazer com isso? Mas a gente tem que entender que a nossa vida, o meu corpo, a minha mente, isso está sob meu controle. O do outro, por mais que seja alguém próximo da gente, não está. Eu não sei como a outra pessoa está se sentindo, o que ela está pensando, o que ela fez no passado, em outras vidas. Eu não tenho controle sobre isso. E a gente tem que tirar essa carga da gente de pensar que tudo é responsabilidade nossa. Não é. A sua responsabilidade é a sua mente e o seu corpo. Você se curando, obviamente as pessoas ao seu redor vão estar melhores. Mas você não tem que trazer para você a responsabilidade de curar o mundo. Você vai fazer o melhor para você na sua frequência. Quem for atingido por ela, ótimo, perfeito, beleza. Mas a responsabilidade de iluminar o outro não é sua. Tire essa culpa de você. Por mais que a mecânica quântica, o despertar, nos traga às vezes essa sensação de que eu posso tudo, talvez você possa tudo na sua vida, onde você tem controle dos seus pensamentos e das suas ações, e não na linha de tempo das pessoas que você ama. Entendido?